Como passar na perícia médica do INSS? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 dicas que são fundamentais para que você não tenha o seu benefício negado por causa da perícia. Eu sou a doutora Tayane Lima Faria, advogada especialista em benefícios previdenciários, e hoje eu vou falar com vocês aqui do YouTube sobre essa super dica, como passar na perícia do INSS e conseguir o seu benefício. Bom, primeiro eu quero falar aqui com vocês hoje, nessa aula, que se você vai passar pela perícia do INSS, é normal ter medo de não conseguir o benefício. Infelizmente, a gente sabe que tanto a perícia no INSS como a perícia judicial são perícias muito importantes para o processo e você precisa passar, você precisa ir bem nessa perícia. Mas nesse vídeo eu vou te contar 3 dicas que podem fazer diferença na sua perícia. Bom, primeiro, a perícia médica, ela é o momento em que você vai ser avaliado por um médico. Esse médico, ele é nomeado ali, se for na justiça, ele vai ser nomeado pelo juiz. E se for, por exemplo, no INSS, ele é provavelmente concursado do INSS, responsável por analisar o seu benefício. E muita gente chega lá e acha que simplesmente vai chegar e vai dizer que está doente. Mas o perito, ele está ali justamente para saber se você realmente tem condições de trabalhar ou não, tá? Por isso que se você tem o conhecimento adequado, você tem mais chances de passar na perícia. Primeira coisa, organize todos os seus documentos médicos. Eu falei num outro vídeo que eu gravei aqui que você precisa estar com os documentos médicos em mãos. Muita gente leva os documentos em pasta, na bolsa, e não consegue nem tirar esses documentos na hora da perícia. Então é muito importante você organizar, você colocar por datas. Então você organize ali todos os seus documentos médicos. E esses documentos médicos pode ser receitas, exames, e esses documentos, eles têm que estar atualizados. Então, não adianta você mandar ali, você colocar ali documentos antigos. Tem gente que leva documentos muito antigos na perícia e o perito não vai simplesmente nem ler. Você precisa de documentos recentes da sua enfermidade. Então, se você está no ano de 2025, você vai levar os documentos de 2025. Se você está no ano de 2026, você precisa levar documentos atualizados de 2026. Prontuários médicos, que é aquele documento que tem um resumo ali de todas as suas enfermidades, né? Porque você vai ter uma maior chance do perito entender melhor a sua situação. Segundo, ter um relatório médico detalhado. Muita gente leva na perícia documentos genéricos que possuem ali as suas enfermidades, mas não especifica o sintoma, não especifica nada e não especifica a sua limitação. Então, se você faz acompanhamento com o médico, é muito importante você pedir esse relatório médico especializado. O ideal é o relatório ele ter o CID da doença, a descrição da doença com todas as limitações, com todos os sintomas e o tempo de afastamento, porque o próprio médico, que é o seu médico, também pode determinar o tempo que você deve ficar afastado, né? E isso é muito importante porque para o perito faz toda a diferença você ter um relatório médico detalhado. E aqui eu quero abrir um parênteses de uma cliente que eu tenho, que ela ficou muitos anos com depressão, sem relatórios, embora ela, na verdade, ela até fazia tratamento pelo NUBS, né, que é pelo Sistema Público de Saúde, mas ela simplesmente parava o tratamento, não voltava mais. E aí um dia ela voltou no médico, né, e a médica falou para ela, falou, olha, se você fizer o acompanhamento certinho, eu vou te dar um relatório médico especializado. E hoje ela está afastada, ela já recebeu por 2 vezes, né, por 2 anos consecutivos, e ela está afastada pelo INSS. Por quê? Porque a enfermidade dela é grave e os sintomas dela são graves. Só que ela ficou muito tempo sem contribuir, muito tempo sem conseguir pedir o benefício, e também depois ela conseguiu fazer com que a médica também faça ali fizesse, né, um relatório médico bem detalhado que tinha todos os sintomas que ela tinha, tá?
Terceira dica, saiba explicar as suas limitações, porque muita gente chega na perícia, às vezes com vergonha, né? Uma coisa que eu aprendi com um médico, um dia ele falou assim para mim, olha, pode me contar todos os sintomas que você tem. Na época eu tinha alguns episódios de síndrome do pânico, e eu tinha esse tabu, eu achava, nossa, eu não posso contar para ninguém os sintomas que eu tenho. E hoje eu percebo que na perícia é muito importante você saber explicar. Você explicar, olha, eu tenho hérnia de disco, mas eu sinto isso, eu tenho essa limitação, eu tenho problema na coluna, então eu tenho dificuldade de ficar em pé, dificuldade de ficar sentado, às vezes eu tenho crises frequentes, fico na cama, tenho fortes dores, tomo injeções. Então, isso tudo, você não pode minimizar as suas dificuldades, você não pode fazer com que os seus sintomas ali sejam coisas simples do cotidiano, né? Isso vai ajudar o perito também a entender o quanto essa doença vai interferir na sua vida profissional. E por último, uma dica muito importante é: você precisa levar documentos pessoais, RG, CPF, a carteira de trabalho, e chegar no local com antecedência. É muito importante você chegar no local com antecedência com esses documentos e os seus relatórios médicos atualizados e recentes. Se você vai passar por uma perícia no INSS, não esqueça de se preparar. E lembre-se também que você pode procurar um advogado especializado, porque o advogado ele vai saber te preparar para o dia da perícia, vai saber também separar a documentação que você precisa levar. E isso pode fazer total diferença na hora de você ter o seu benefício concedido pelo INSS. E se esse vídeo, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui, compartilhar e se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever no canal. E se você quiser deixar alguma dúvida aqui nos comentários, deixa aqui no vídeo, que eu vou sempre estar trazendo dicas sobre benefícios previdenciários. Eu sou a doutora Taiane Lima Faria, vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais. E lembre-se, o seu direito não é favor, mas é lei. E para você ter o seu benefício concedido, você precisa conhecer a lei e conhecer o seu direito. Então, se você quer conhecer mais sobre o seu direito, não deixe de me acompanhar aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana. Eu quero aqui já me despedir de vocês, deixar aqui um abraço e dizer que eu te espero no meu próximo vídeo.